eu dar aquela última ordem, fechando aqueles julgamentos que o Senhor fez para o mundo chamado Egito, onde os filhos de Deus estavam lá escravizados. E agora o Senhor vai promover uma grande libertação. Êxodo capítulo 12, vou parafrasear aqui, né, o que está registrado. O Senhor falou assim: esse será o principal dos meses. Então, vocês devem pegar um cordeiro, macho, de 1 ano, pode ser um cordeiro ou um cabrito, e vão pegar no 10º dia e guardar esse cabrito. Esse será para uma família. Se a família for pequena, chama outro. Calcule aí quanto vai dar para cada alma. E assim eles fizeram. Pegaram o cordeiro, conforme o Senhor havia ordenado, e separaram. Esses 4 dias, irmãos, não poderia ficar lá para ele dia ser examinado. O cordeiro tinha que ser perfeito, macho, de 1 ano. Não podia haver imperfeição. Eu fico sempre pensando assim, talvez o pai já estava, igual eu cheguei, já fiz agora, estou livre, está de óculos, né, com catarata, ele não vê direito, mas a unha podia estar fendida, não serve. Mas o filho, pai, olha aqui, ó. Não, esse não serve, pega outro. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem nenhuma deficiência. E assim eles fizeram. Imolaram o cordeiro. E a ordem era que pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse na verga da porta, nas ovelhas das portas. Porque o Senhor ia executar o julgamento. E aonde ele visse o sangue, os irmãos conhecem muito bem a história. Aquele anjo da morte passaria por cima, mas aonde não tivesse o primogênito, ia embora. Não só o primogênito da família, mas o primogênito dos animais também. E Deus executou aquele juízo. Há um texto muito bonito lá em Malaquias, no final do capítulo 3. Ele diz que o pessoal estavam conversando, havia uma turma, e eles ficaram assim: aqueles insensatos, aqueles que não servem a Deus, eles estão indo bem. Mas havia um grupo de pessoas que conversavam e o Senhor atentava para aquilo que eles conversavam. Malaquias capítulo 3, 16. O Senhor tinha um memorial com eles. Irmãos, o Senhor tem um memorial conosco. Então, o Senhor atentava e ouvia aqueles lá. Que seja assim conosco também, com cada um de nós. Muito bem. Então, eles pegaram aquele cordeiro, guardaram, e no 14º dia aquele cordeiro seria imolado, né? E o sangue passado, como já dissemos. Queridos irmãos, o anjo passou, executou aquele juízo de Deus. Mas todos os que obedeceram a Deus foram livrados. E essa pergunta tem falado no meu coração e quero transmitir para vocês. Você já creu no Senhor Jesus? Você o tem como seu Senhor e Salvador? Agora a pergunta. Lá naqueles dias, digamos que nós entrássemos numa casa, eu já falei isso há algum tempo, entrássemos numa casa daqueles hebreus. E eles tinham feito tudo de acordo com o Senhor tinha feito. E ora, eles tinham que comer a carne com ervas amargas, mas sandálias no pé, cajado na mão, porque eles tinham que cair fora logo em seguida. Muito bem. E perguntasse, se vocês fizeram conforme o Senhor ordenou, fizemos. Mas encontrasse o primogênito, os pais e todos comendo entristecidos, sem regozijo, sem alegria. Entrasse numa outra casa, eu sempre fico pensando, quem sabe, na casa de Caleb, né? E lá estavam comendo a carne do cordeiro, com alegria, com exultação, expressando toda a gratidão ao Senhor. E havia alegria. Vamos para casa, vamos celebrar o Senhor. Uma casa, tristeza, na outra casa, alegria. Qual das duas casas está garantido? Qual das duas? Alguém pode dizer? Qual das duas? Aquela que estava com alegria? Não, filhinho, todas as duas, porque não dependia deles, dependia do sangue. Por isso, irmãos, a advertência para mim, em primeiro lugar, para você. Você tem vivido hoje com a alegria que Deus te deu da salvação? Ou você não está como um carro velho, não pega de jeito nenhum? Queridos irmãos, se eu não tenho alegria no meu coração, eu estou dando um péssimo testemunho do Deus que eu sirvo. Portanto, irmãos, o sangue já foi passado.
você e eu fomos salvos. Alegremos, exultemos, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, é uma festa que estamos celebrando aqui. Ele morreu por todos, para que nós não precisássemos morrer. As palavras do Senhor foram: Lucas capítulo 22, tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. E se você ver esse capítulo, é bem interessante. No início, Judas está tramando a maneira de entregar Jesus. Um pouco para frente, o Senhor fala assim: olha, vai para eles preparar a Páscoa, para Pedro e João preparar, eles perguntam assim: mas onde que é? Ó, vocês vão entrar na cidade, vai ter um homem com cântaro, você segue, é isso aí. Porque o Senhor não podia dar o endereço. Ele sabia. Se ele desse o endereço, Judas, opa, é agora. Vocês entenderam? Como é que você dá o endereço? Você vai ver um homem com cântaro, segue ele. Aí o homem estava carregando o cântaro com água. Creio, irmãos, que aquela água foi a mesma água que foi usada quando João narra capítulo 13. O Senhor, ele agora cinge com a toalha e lava os pés daqueles homens. Queridos irmãos, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos ama de tal forma que eu só tenho uma coisa para dizer: aleluia ao Cordeiro. Com alegria, irmãos, com regozijo no nosso coração, vamos tomar do pão e do cálice. Esse momento é de oração, de agradecimento, não é celebrar as suas tristezas, as suas frustrações, não. Agora é um momento de alegria. Portanto, irmãos, eu gostaria que houvesse até atropelo de um começar a orar, o outro também. Dá um tempo, o outro ora. Mas que todos aqui, a começar das crianças, viu, Daniel, querido? E dizer para o Senhor: obrigado, Senhor, porque eu fui salvo por essa graça admirável. Com alegria, irmãos, com gratidão, vamos tomar do pão e do cálice. E vamos dar um tempo para os nossos queridos irmãos do instrumento, eles descansaram até os dedos ali, né? E expressarmos a nossa gratidão. Eu gostaria de ouvir gratidão e oração daqueles que eu não pude ouvir, que eu quero dizer amém. Tem muitos aqui no nosso meio que vem caladinho, volta caladinho. Irmão, se você recebe o presente, você não fala nada? Que presente é esse que você recebeu? Hein? Você pode mencionar? Que o Senhor fale ao seu coração, que você abra a sua boca. Você está falando para Ele. Não é preocupado porque o outro está ouvindo. Não, você está falando para Ele. E eu quero dizer amém, amém e amém. Vamos com alegria, com regozijo. Não só agora, mas durante todo o nosso viver, onde muitas coisas levam a nos entristecer. Mas lembre, Ele venceu o mundo e o Senhor reina. Saiba disso. Com gratidão, vamos tomar do pão e do cálice. Senhor, nós te damos graças por esse elemento. Nos alegramos em Ti. A nossa esperança é o Senhor. Em Ti descansamos, em Ti movemos, em Ti existimos. Que coisa boa sabermos que não dependeu de nós, mas o Senhor fez tudo por nós. O Senhor foi aquele que foi à cruz, morreu por nós. E agora, ao partirmos do pão e tomarmos do cálice, queremos fazer isso com reverência, mas com gratidão e exultação, com alegria. O Senhor é bom. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. A primeira parte da reunião já facilitou muito a minha vida. Pela palavra que o Wilson deu, pelas menções que ele fez, por orações e textos que foram lidos. Creio que o Senhor já tem nos dado o que Ele deseja nos falar nesta manhã. Então vamos começar lendo Lucas, capítulo 22, um texto que foi mencionado na hora do partir do pão. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Começando no versículo 7, vamos até o versículo 20. Lucas 22, 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos?
Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Somos gratos a Ti, Senhor, nesta manhã, por aquilo que ouvimos, experimentamos diante da Tua mesa, pela posição de glória e de autoridade que o Senhor recebeu do Pai, porque o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso mesmo, o Pai te deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse de que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Senhor, vem o dia em que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. O nosso privilégio nesta manhã é fazê-lo de forma voluntária, espontânea, porque, Senhor, reconhecemos de que o Senhor é aquele que foi imolado em nosso lugar. Reconhecemos a Tua autoridade, reconhecemos o Teu amor, o Teu carinho, reconhecemos que ninguém se compara a Ti. Senhor, e também dizemos essa manhã que ninguém tem autoridade, Senhor, para abrir a palavra e para falar o nosso coração, a não ser o Senhor pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Aquilo que o Senhor tem escolhido para esta manhã, que seja entregue a despeito de todas as nossas limitações. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Tenho entendido, Senhor, a gente fazer um pequeno hiato no estudo sobre o Espírito Santo de um domingo, hoje, né? O objetivo é voltarmos a considerar alguns princípios com respeito à reunião de ceia, ao momento do partir do pão, né? Muitos irmãos novos conosco, nós não sabemos, né? O entendimento, às vezes, podem chegar aqui e achar tudo muito estranho, né? Muito diferente. Então, achei por bem voltarmos a alguns princípios na palavra de Deus que nos ajudam, né, a entender esse momento e nos ajudam também a chegarmos diante do Senhor de forma adequada para lembrarmos o Senhor como Ele nos instruiu. Esse é o nosso texto básico, mas nós vamos passear por alguns outros textos. Aqui é o relato de Lucas, que descreve o momento em que o Senhor estabeleceu, né, a ceia. Lembrando os irmãos que nessa ocasião foi a última Páscoa, coincide com a primeira ceia. Com a morte do Senhor, a Páscoa atingiu o seu ápice, ou seja, se cumpriu no Senhor. E Ele nos deixou, então, a ceia, né, para lembrarmos dEle e anunciar isso até que Ele venha. Mas se Ele vem, é porque Ele vive. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a sua morte e anunciamos a sua ressurreição, até que Ele venha, né? Esse é o nosso privilégio. E como o irmão já apontou muito bem, aqui tem uma frase que só Lucas registra. O Senhor disse: tenho desejado, olha que palavra forte da parte do Senhor, desejado ansiosamente
comer convosco essa Páscoa. Se por um lado, como o Wilson já mencionou, ele não quis entregar o endereço, vai que Judas aparece antes da hora, né? Esse desejo do Senhor não teria se cumprido. Okay? Mas ele não estava fugindo de Judas, não. Certa vez eu li o seguinte, ele foi ao Getsêmani, né? E ele ficou lá algum tempo. O tempo que ele ficou no Getsêmani dava para ele ir até Betânia, dava para ele se esconder se quisesse. Ele ficou no Getsêmani orando ao seu pai, esperando por Judas e esperando por aqueles que iriam levá-lo, né? E ali teve início toda o que a gente chama da paixão do Senhor. Muito bem. Precisamos começar do começo. Eu vou começar de forma muito rápida, mas precisamos estabelecer uma base. E essa base está em Gênesis capítulo 2, quando lemos a respeito da criação do homem. É importante que a gente entenda alguns princípios aqui, porque senão algumas coisas, talvez na reunião, não façam muito sentido. Então, Gênesis capítulo 2 descreve a criação do homem. Versículo 7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui temos a indicação do corpo. O corpo foi tomado do pó da terra. Até esse momento, Adão era um boneco, né? Um boneco de pó, né? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse sopro nos remete ao espírito do homem. Não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. E ele passou a ser alma vivente. Então temos aqui a menção ao corpo, à alma e ao espírito. Okay? Então o corpo é aquilo com o qual nós interagimos com esse mundo físico, a alma é aquilo com o qual nós interagimos entre nós e conosco próprios, é a nossa psique. Aliás, a palavra alma no grego é psique. Então, e o espírito é aquilo que nos permite interagir com Deus, percebermos Deus. Porque Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem dessa forma, em espírito e verdade. Razão pela qual aqueles que ainda estão nos seus pecados, seu espírito está morto, separado de Deus. Deus não passa de um conceito, de uma ideia, com a qual eles concordam, não concordam, não importa. Mas não é uma realidade, não é uma pessoa com a qual você pode efetivamente comungar ou conhecer, porque o espírito está desconectado. É como se você tentasse ter comunhão com uma pessoa em coma. A alma dela está desconectada de você até segunda ordem. Você não conecta com ela, você não consegue, né? Muito bem. Depois, apenas uma menção, quando fala das árvores do jardim, né? Observe que tem árvores aí para o alimento desses três aspectos, mas o da alma não era para se alimentar. Porque assim como na criação a alma foi consequência da junção do espírito com o corpo, é assim que diz, né? Soprou nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. A alma é uma consequência dessas outras duas coisas. Então, se nós alimentarmos o corpo e o nosso espírito, nossa alma estará muito bem, obrigado. Não devemos alimentar a alma utilizando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a decisão do homem tentar resolver as coisas por si próprio, pela sua mente, pelas suas ideias, com a sua lógica, com os seus sentimentos, né? Isso tudo está sediado na alma. Só mais 2 textos do Novo Testamento para nos lembrarmos desses 3 aspectos, e com isso aí a gente termina essa primeira parte. O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Encontramos aqui no versículo 23 um voto do apóstolo, é um desejo do coração dele. O mesmo Deus da paz
vos santifique em tudo. Esse em tudo significa em todos os aspectos. Isso é o vosso corpo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui temos a menção desses três aspectos também no Novo Testamento. E por fim, um texto em Hebreus, capítulo 4, e a razão desse texto é importante. Fala da palavra de Deus, versículo 12, Hebreus 4, 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então aqui temos coisas que são difíceis de discernir, de separar. E do ponto de vista físico, isso é ilustrado pelas juntas e medulas, né? Então, isso nos lembra do seguinte, que para nós discernirmos se algo se origina no nosso espírito ou na nossa alma, nós precisamos da palavra de Deus. Se você tentar discernir isso pela sua própria alma, já nasceu errado, já começou mal. Né? Pensa bem, né? Você não consegue discernir, né, por si mesmo o que vem do Espírito, o que vem da alma. Nós precisamos da palavra de Deus para nos ajudar. Só para dizer que essas coisas muitas vezes se misturam na nossa experiência. Mas é importante que a gente aprenda diante do Senhor a reconhecer aquilo que tem origem no Espírito. O homem espiritual é aquele que se move de acordo com o que teve origem no seu espírito. Não é o cara que fala igual, né? Voz de anjo, anda na enxurrada, não se molha, né? Anda sem tocar no chão, tá voando, dentro da camisa tem duas asinhas. Tem nada disso. O homem espiritual é aquele, né, as decisões, as questões, elas têm origem no seu espírito. E dali move para a alma. É uma alma sujeita, é uma alma tranquila, é uma alma equilibrada, é uma salva, né, pela cruz do Senhor, e aí se manifesta também em ações do corpo. Essa é a sequência, né? Então, o que acontece com o homem não regenerado? O espírito está desconectado, aí só tem duas coisas, a alma e a carne, a alma e o corpo. E aí pronto, é isso que governa, é isso que move. Né? E essas coisas, né, andam em acordo entre si, já nos diz Efésios capítulo 2, que nós andávamos segundo, né, os nossos pensamentos e a vontade da nossa carne, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, né? Então, graças a Deus. Então, irmãos, então vamos lembrar disso. Quando nós chegamos para a reunião de ceia, chegamos inteiros pela bondade de Deus, espírito regenerado, alma e corpo. E é assim que nós apresentamos diante do Senhor. Inteiros, completos. Ok? Então, deixa eu ver aqui como é que eu quero continuar. Ok, bom, questões práticas. Com que frequência, né, devemos realizar a reunião de ceia? A palavra de Deus não nos diz isso, né? Atos 2 sugere que logo no início, talvez eles fizessem isso todo dia, né, que eles partiam o pão de casa em casa, não é isso? Atos capítulo 2, vou ler esse versículo para os irmãos, Atos capítulo 2. É importante que a gente entenda que não existem regras. A regra é uma só. Precisamos estar sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Toda vez que nos reunimos. Toda reunião. É Ele que vai trazer a direção. Se a gente tentar estabelecer um programa, aí ele fica no segundo plano, e aí a tendência é repetição, né? Questões ritualísticas, sem realidade, sem vida. E nós não nos reunimos para cumprir um programa, né? Para dizer quando chega em casa, ó, pronto, já fiz a minha, né? Já bati o ponto da semana.
Negativo. Né? Nós lembramos que o Senhor anela ansiosamente por esse momento. E nós queremos dar a Ele o que Ele deseja. Quando Ele estiver satisfeito, pode ter certeza absoluta, você estará completamente satisfeito também. Se Ele não estiver satisfeito, a nossa vida está assim, só mais ou menos. Talvez você cantou o que quis cantar, ouviu o que quis ouvir, mas você está tão vazio quanto, né, uma garrafa PET depois que está totalmente esvaziada. Né? Então, Atos capítulo 2 diz assim, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, possivelmente, o diariamente também se aplica ao partir do pão, e o faziam de casa em casa. E é tudo o que sabemos. Observe bem. Ah, o pão tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser o cálice, tem que ser assim, tem que ser assado. Nós não temos nada disso no Novo Testamento. Não se prenda a detalhes que a palavra de Deus não fornece, senão nós vamos nos perder. Em compensação, não podemos ignorar os detalhes que a palavra de Deus nos fornece, senão vamos nos perder. Né? Eu não disse se o pão tem que ser com fermento, sem fermento, se tem que ser suco de uva, se tem que ser vinho. Para mim, está claro. Eles celebraram com pão sem fermento e com vinho, porque era a Páscoa. Então, esse é o relato do que aconteceu. Mas em nenhum momento temos o ensino de que devemos fazer assim. Irmãos, o inimigo vai tentar distrair-nos, tirar o foco da pessoa do Senhor, qualquer outro detalhe. Para ele, qualquer negócio serve. Posição das cadeiras, né, o tipo dos elementos, como que distribui, como que não distribui, não se prenda a esses detalhes. Olhe para o Senhor e todas essas outras coisas ficarão como que por detrás de uma névoa. Elas perdem interesse. Elas perdem a centralidade. Só o Senhor é digno da nossa atenção. Amém? Então, contraponto aqui, Atos capítulo 20. Um texto bastante interessante, esse Atos capítulo 20. Estavam reunidos em Troade, os discípulos. Paulo estava com eles nessa ocasião. Versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, algumas questões práticas aqui. Paulo já estava no final do ministério dele. Daqui a pouquinho ele é preso. Aí ele fica 2 anos em Cesareia, depois 2 anos em Roma, ele é solto, aí daí a pouco martírio. Aí é preso de novo, é martírio. Então já está no final, né? Está no final da terceira viagem. Então ele já era um apóstolo reconhecido, conhecido, estava com eles, né? Aí fico imaginando se fosse hoje, esse negócio ia aparecer em todas as redes sociais. Paulo está conosco, venha ouvir Paulo, né? Então, mas observe como que diz esse texto. Estavam reunidos com um propósito, e não era ouvir Paulo. Era o quê? Com o fim de partir o pão. É esse objetivo com o qual nos reunimos. A gente não vem para cantar. A gente não vem para ouvir a palavra. Mas graças a Deus, Ele nos dá a oportunidade de cantar e muitas vezes nos dá a oportunidade de ouvir a palavra. Paulo falou, e falou muito. Foi até meia-noite. Então, essa não é a questão, mas a questão é a seguinte: qual é o objetivo? Irmãos, o objetivo do nosso coração vai determinar muitas coisas práticas durante a reunião. Venha com o objetivo de cantar e você verá que a sua atitude na reunião já não é o que deveria ser. Venha com o objetivo de ouvir uma palavra. Nada de errado com ouvir isso, mas também não é o objetivo. O objetivo tem que ser lembrarmos o Senhor.
partimos o pão porque Ele deseja isso ansiosamente, irmãos, até hoje, que nós nos lembremos dele na sua morte e na sua ressurreição. Curiosamente, eles estenderam até meia-noite, né? Então, aqui a gente consegue entender, eles se reuniram no que nós chamaríamos de sábado. Os irmãos lembram que o dia dos hebreus começava com o pôr do sol. Então, naquele sábado, no pôr do sol, para nós ainda era sábado, para eles já era o primeiro dia da semana. E Paulo tomou a palavra e o sermão se estendeu até meia-noite. Então, assim, para mim, está claro, se reuniram no sábado, o que nós chamaríamos de sábado, né? Mas, claro, para eles já era o primeiro dia da semana. Okay? Então, com respeito à periodicidade, tem aqui, eles estavam no domingo, então possivelmente daí vem a tradição de fazer isso todo domingo, né? Mas a igreja primitiva talvez o fizesse todos os dias. Irmãos, não temos instrução específica, mas Paulo aos Coríntios diz, mas todas as vezes que o comerdes. Então, quando resolvemos partir o pão, então temos instruções específicas de como devemos nos portar diante do Senhor. Okay? Agora, precisamos entender que quando nos reunimos para o Senhor e nos reunimos para dar um testemunho a homens e a principados e potestades. Né? Vamos lembrar disso. Efésios capítulo 3. Vou ler do 8 ao 12. Efésios capítulo 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, agora, preste atenção aqui, pela igreja, então esse é o meio, pela igreja, não é pelo um, pelo outro, por meia dúzia de dois, meia dúzia de três, é pela igreja, pela assembleia. O quê? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Gente, multiforme é muitas formas. O ser humano tem a tendência natural de copiar. Só que na hora que você copia, fica tudo uma única forma. Não é assim? Babilônia não é construída com tijolos? Tijolos é uma forma, né? Você pega os tijolos, parecem todos iguais, né? Jerusalém é construída com pedras. Você não acha duas iguais. Então, o que diz aqui é o seguinte, que pela sabedoria de Deus, ele decidiu manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Como? Tem que ser pela igreja. Não pode ser um só, não pode ser dois. Né? E mesmo dentro de um grupo, só esse grupo não resolve, nós precisamos de todos os santos. Esse é o propósito de Deus, todos os santos. Por isso, quando nós chegamos, você tem que lembrar o seguinte, se você não contribui com o Senhor, um aspecto dessa multiforme sabedoria de Deus fica amputado. Grande é a nossa responsabilidade. Não quer dizer que todos faremos as mesmas coisas, mas quer dizer que quando nós nos apresentamos, todos nos apresentamos com as mãos cheias para dar alguma coisa para o Senhor. O Senhor olha o coração. Também não adianta fazer de conta que você está fazendo alguma coisa para o Senhor sabe. Agora, não acabei de ler, né? Então, para que pela igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais. Irmãos, tem principados e potestades observando. E o que nós queremos dizer quando nos reunimos é: o Senhor é Senhor. Ele reina. Ele tem o direito sobre nós. Ele tem o direito sobre esse universo. Ele é o Cordeiro que foi achado digno de tomar o livro e de desatar os selos. E nós queremos declarar isso juntos. Eles que nos observem. Por causa do Senhor.
Nós não somos par, irmãos. Não é uma luta, não é, essa aqui não é a batalha. É uma declaração, é um testemunho que precisamos dar. Precisamos dar esse testemunho para o nosso irmão que está do lado. Eu preciso ouvir a sua oração. Eu preciso ouvir. Me faz tão bem ouvir a oração do Senhor. Tão bem. Eu preciso ouvir. Eu preciso dizer amém. E às vezes, alguma coisa que está em mim e que eu não consigo expressar, o irmão, a irmã ora e fala assim, amém. Era isso que eu queria dizer. Amém. Né? Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Irmãos, então aqui fala desse propósito, versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que expressão bonita. E o capítulo 1 nos dá uma dica do que é esse eterno propósito. Versículo 9 do capítulo 1, ainda de Efésios, diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Agora, preste atenção como que ele define, isso aqui a gente pode dizer assim, né? Esse eterno propósito. Fazer convergir nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O propósito eterno de Deus tem a ver com o seu Filho. Espero não decepcionar ninguém, mas não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Você sabe onde que nós estamos nessa história? Está vendo onde fala assim, todas as coisas? Então, graças a Deus, nós estamos nesse versículo. Mas nós estamos nas todas as coisas. Todas as coisas que convergirão para Ele. E nós, quando nos reunimos em torno da sua mesa, queremos ter esse antegozo. Queremos ter essa pitada, esse test drive, né, daquele momento em que tudo vai apontar para Cristo. Tudo. Hoje nos reunimos e nem dentro de nós podemos dizer que tudo aponta para Cristo. Umas coisas estão lembrando do Senhor, outras coisas estão girando o mundo afora, né? Mas é a nossa oportunidade de fazer esse exercício, bendito exercício, e dar esse testemunho, uns para os outros e para principados e potestades. Okay? Nós somos incapazes de fazer isso de nós mesmos. Não é verdade? Incapazes. A gente vem aqui, a gente chega aqui e nem aquieta, né? Você lembra do cara que te fechou ali na esquina, da confusão que foi para sair de casa e no seu, enfim, a gente demora a aquietar, né? Mas quando o Senhor prometeu o Espírito Santo, ele diz assim, ele me glorificará. João 16, 14, ele me glorificará. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, se nós chegamos aqui com determinado e declarado propósito de glorificar Cristo, então nós dependemos totalmente do Espírito Santo. E Ele é capaz de tomar a nossa vida com todas as nossas fraquezas, todas as nossas características e mesmo assim glorificar a Cristo. Então nós queremos dizer amém do Espírito Santo. Nós queremos dizer, Senhor, conduz a nossa vida, né? Extrai de nós o que o Senhor quer, né? Faz-nos declarar o que o Senhor quer ouvir. Não importa se eu quero cantar esse canto, aquele outro que eu gosto, que eu não gosto. Não é para mim. Nós estamos em todas as coisas, apontam para Ele. Né? Muito bem. Vamos a 1 Coríntios. Então, vamos olhar algumas questões, talvez, de caráter um pouco mais prático. Capítulo 11, versículo 23 a 32, é o texto conhecido, né, que é quando Paulo fala, né, ele ajuda os irmãos em Corinto a entenderem esse momento. 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue.
fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esse texto nos lembra o seguinte: existe um aspecto importante no momento do partir do pão, que é um exame. Agora, esse exame é você consigo mesmo. Você não examina o seu irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Mas precisamos entender o seguinte: não é para verificar se você, vou colocar assim, está apto ou não a participar da ceia do Senhor. Não é isso que o texto diz. Porque se nós fizermos o exame correto à luz de Deus, nós vamos chegar a uma única conclusão. E a conclusão é: eu preciso de um Salvador. Eu preciso desse sangue, desse, né, corpo partido. E por isso o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome do pão e tome do cálice. Reconheça que você precisa desse Salvador. Então não é a hora de chegar aqui e ficar lamuriando a respeito de pecados, irmãos. Deus disse que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Tem um texto em Isaías que diz assim, que ele lançou para trás de si, para suas costas, os nossos pecados. E o Spurgeon, falando desse texto, assim, e Deus tem costa? Não tem costas. Ou seja, ele sumiu com o nosso pecado. Ele não está atrás dele que se ele virar, ele vê. Ele sumiu com o pecado. Se nós ficamos lamuriando os nossos pecados, é quase como se Deus fosse assim, está falando do que, rapaz? Olha para essa mesa. Olha para o preço pago. Acabou o pecado. Porque se não fosse assim, irmãos, nós não tínhamos como nos apresentar diante de um Deus perfeitamente santo e perfeitamente justo. Então não é o momento de ficar lamuriando, falando de pecado. Tem um momento da nossa vida que nós precisamos confessar o pecado, reconhecê-lo diante de Deus, mas não é aqui não. Aqui é, Senhor, obrigado porque os meus pecados estão debaixo desse sangue. Né? O Senhor apagou o pecado pelo sangue de Cristo. Então, esse aspecto do exame é importante, mas tem que ser um exame feito da maneira certa. Não é do tipo assim, minha semana foi muito ruim. Hoje eu vou pular. Irmãos, não é isso. Não é isso. Né? Muito bem. Até agora não se falou de cânticos. É porque a mesa do Senhor não tem a ver com cântico. Mas eles aparecem, eles têm um certo papel, mas nós precisamos colocar isso em contexto. Ok? Só para não dizer que nós não lemos a respeito de cântico. Então, Mateus, capítulo 26, abra comigo, Mateus, capítulo 26. Aqui é o texto paralelo ao de Lucas. Só que é quando Mateus escreve, né, o estabelecimento da ceia do Senhor. Que junto com o batismo são os dois sacramentos que ele nos deixou para que a sua igreja realizasse. Bem, então, temos uma descrição parecida com a de Lucas, bem mais breve, e no versículo diz assim, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, cantaram um hino. Eu não estou sugerindo que nós, Mateus 26, versículo 30, acharam aí? E tendo cantado um hino, né? Graças a Deus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos deu esperança. Irmãos, não é à toa que nós gostamos de cantar louvores ao Senhor. É muito bom, mas nesses cânticos nós podemos nos perder.
facilmente. Essa que é a questão. Então, cuidado, nós precisamos entender isso. Aqui eles cantaram um hino, no fim, né? Então eles saíram por o Monte das Oliveiras. Claro que em nenhum momento está sendo dito que nós só podemos cantar um hino. Podemos cantar, mas qual é o objetivo dos cânticos, né? Outra coisa, orações. Então vamos lá continuar o versículo aqui. Agora, no Getsemane, né? Os seus saíram, cantaram um cântico, foram para o Getsemane. 36, diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os seus filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ore comigo. Participe dessa minha tristeza, dessa minha agonia. Né? Ele está profundamente triste até a morte. Então, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem por uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, quero usar esse texto para tocar nesse ponto. Irmãos, é como se o Senhor estivesse nos chamando a lembrarmos do seu sofrimento. Também a lembrarmos da sua glória, da sua vitória. E é como se ele estivesse dizendo assim, vigiai um pouquinho comigo, nem por uma hora pudesse vigiar. Às vezes a gente chega aqui e já quer sair cantando, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Nós nem celebramos o Calvário ainda, né? Já estamos na fase de ressurreição e de volta do Senhor. Não é que tenha que haver uma sequência, mas não é natural. Nós não vamos lembrar do Senhor. Quando você lembra de uma história, você lembra de uma história mais ou menos de forma cronológica. Vai contar uma história, você não começa do fim, vai pegando uma coisa. Às vezes a gente lembra de uma coisa no meio, mas de forma geral a gente lembra das coisas na sequência que aconteceram. Então nós chegamos aqui, estamos diante de elementos que nos lembram do Senhor que foi partido por nós, né? Então nós lembramos do Senhor no seu sofrimento, no seu calvário, o que lhe custou, o preço que ele pagou. Participamos, e aí começamos a nos lembrar que ele não ficou na morte, que ele ressuscitou, que ele volta. Então, existe uma progressão, né? E aqui o Senhor lhe diz, olha, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Né? No caso deles, eles estavam com sono. Às vezes, no nosso caso, é impaciência. Cada um tem sua fraqueza, né? E aqui ele diz uma coisa fundamental. Ele diz, olha, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E, irmãos, porque a carne é fraca, aí eu acho que os nossos cânticos podem nos ajudar. Mas porque a carne é fraca, eles também podem nos atrapalhar, né? Então, qual é... Então, deixa eu tocar nesse ponto. Já estou na minha última fase aqui. Antes de tocar na questão dos... Não, vamos falar da questão dos cânticos. Então, nós vamos utilizar dois salmos, né? Lembrando os irmãos que até o Pentecostes, o Espírito Santo não havia sido dado à igreja de forma permanente. O espírito de habitação não estava na igreja. Então, tudo que temos até Atos capítulo 2 são sombras do passado, em que as pessoas se apresentavam para adorar a Deus. O Senhor disse que a adoração é espírito e verdade, né? Eles tinham espírito, claro, que nasceram de novo também, mas eles não tinham a direção do Espírito Santo habitando neles. E a tendência era ser muito mais físico, né, do que propriamente a gente encontra no Novo Testamento. Mas é só uma explicação, só para não utilizarmos os salmos necessariamente como um único modelo ou um modelo.
né? Mas veja dois textos que eu vou mencionar aqui. O primeiro é o Salmo 103. Lindo salmo, Salmo 103. Ele começa assim, nós vamos ler apenas os primeiros dois versículos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Agora, pergunta. Nós somos, como vimos, espírito, alma e corpo. A nossa psique é o eu. Por isso o filósofo disse, penso, logo existo. Então, eu penso, o eu é a alma. O eu é a alma. Ela é a sede do eu. Desejos, vontades, né, sentimentos, está ali, né? Mas aqui nós encontramos o salmista dizendo, como se estivesse ordenando a alma, né? Bendize a minha alma ao Senhor. Ah, peraí. É a alma ordenando a alma? É a alma olhando para o espelho e dizendo, bendize a minha alma ao Senhor? Penso eu que é o espírito do salmista comandando a sua alma. As coisas nasceram no espírito. Ele disse assim, olha, alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Essa é a adoração, né, em espírito e verdade. Ela tem origem no espírito. Bendize a minha alma ao Senhor, né? Vocês lembram do Cântico de Maria? A pessoa chama de Magnificar, porque ele, em português, começa assim: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O engrandece, em português, no latim, é o magnificar. Por isso que chama de magnificar, essa oração de Maria chamada de magnificar. E ela diz assim: a minha alma engrandece porque meu espírito se alegrou. Depois observa os tempos verbais ali. Alguma coisa que havia acontecido no seu espírito se reflete na maneira com que sua alma se manifesta, né? E essa deve ser mesmo a sequência. E o último texto em Salmos é o Salmo 131, salmo de muita instrução. Depois os irmãos meditem nesse salmo. Salmo de número 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, presta atenção, fiz calar e sossegar a minha alma. Irmãos, talvez esse seja um dos nossos maiores desafios, né? Nós chegamos tudo tropeçando, né? Fazendo e tal, tem que afinar os instrumentos e tal, não achei vaga para parar o carro aqui perto, tropecei na hora que eu subi na escada, cheguei atrasado, enfim, a gente chega agitado. Nós somos agitados. Aliás, o nosso dia a dia é bem agitado. E aqui nós temos essa expressão, fazer sossegar a nossa alma. Irmãos, aqui é onde eu acho que os cânticos nos ajudam. Podem nos ajudar, mas também podem atrapalhar. Escolhe um cântico que, ao invés de aquietar a sua alma, agita a sua alma ainda mais. Aí você vai na contramão. Irmãos, observe o que se passa na cristandade. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas por quê? Irmãos, se o espírito está fraco, o espírito não vai comandar nada. O espírito não vai dizer, bendiza minha alma, Senhor. O espírito nem está fraco. Paulo, Efésios 3, depois daquele texto que nós lemos, ele ora. Ele ora para que eles sejam fortalecidos no seu homem interior. O homem interior é o espírito. O nosso espírito precisa ser fortalecido, porque senão ele não comanda a alma. A
A alma vai comandar o espírito. E aí você fica colocando lenha na fogueira, da alma, contramão da contramão. E aí, claro, ninguém sossega. Há muito barulho, há muito sentimento, mas a adoração é no espírito, já nos disse o Senhor. Deus procura adoradores. Olha que expressão forte. Sabia que Deus busca adoradores? Ele quer encontrar adoradores, mas que o adorem em espírito e verdade. Minha oração tem que ser, Senhor, eu quero ser achado um adorador assim, né? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como falar? É porque eu vou chegar nela agora. Essa segunda parte do versículo. Obrigado, Senhor. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Confere aí, Luciano. Como essa criança é minha alma para comigo. Olha que interessante. Criança, mãe. Alma, comigo. Comigo quem? Tem que ser o Espírito, meus irmãos. Não tem outra opção. Então, assim como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, assim a nossa alma tem que se aquietar no nosso espírito. Agora, por muito tempo eu li isso aqui e eu achava que o desmamado tinha acabado de mamar. Quem já teve filho sabe de sobra, né? Chora, chora, não aquieta de jeito nenhum. Quando está com fome, pode contar a história que for. Não adianta, tem que mamar. Em compensação, mamou, quietou. E eu achava que era isso. Mas o texto dizem os entendidos que não é isso. Aqui é a criança que foi desmamada, que já não precisa mais do leite da mãe. Em inglês a palavra é weaned, né? A pessoa que foi desmamada, já está em outra fase. Já não é mais criança. E aí nós lembramos os textos do Novo Testamento, né? Que o leite é para as crianças, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática discernem o bem e o mal, né? Prática, exercício. Então, aqui, esse é o exercício. Precisamos vencer essa etapa em que a nossa alma está igual criança que precisa mamar o tempo todo. E se não der leitinho, não aquieta, né? Mas passamos dessa fase. Agora sim, a nossa alma tem que aquietar. E como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é minha alma para comigo. Irmãos, e aí os cânticos podem nos ajudar. Cânticos que nos levem ao Senhor. Às vezes o cântico expressa algo que a gente não conseguiria expressar. Daí a importância de escolhermos com sabedoria os cânticos. Esse livrinho tem uma pilha de cânticos que, por mim, não precisava nem estar ali. Não ajudam, estão ali. Mas não quer dizer que a gente tem que escolher, né? Como é que você escolhe os cânticos? Ah, porque estava na página, né? A gente observa isso. Canta um cântico, alguém já pede o cântico, estava do lado, né? Porque viu e falou assim, ó, que legal esse cântico. Mas será que é o que o Senhor quer ouvir? Será que é o que a nossa alma precisa aquietar? Às vezes sim, às vezes não. E às vezes, quando fazemos uma escolha ruim, é tão evidente, né, irmãos? Você está de terceira e se engrena uma ré. Né? A reunião dá uma virada, dá uma esfriada, a gente perde o foco e se cantar demais, perde mesmo. Então temos que tomar cuidado. E a reunião tem que ter o equilíbrio entre as orações e os cânticos. Né? Uma reunião em que a gente gaste muito mais tempo cantando do que orando, me preocupa. Né? Então, não tem regra, isso não tem métrica, ninguém vai ficar medindo isso. Mas é algo que o Senhor tem que dar o amém no coração, para esse amém. Né? Mesma coisa na hora que a gente parte o pão. Se falar demais, a gente perde o foco, a gente se distrai, a gente começa a olhar para o relógio. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Minhas crianças, não sei o quê. Irmãos, é um exercício muito intenso, mas o Senhor merece esse exercício. Né? Então, quando nós nos reunimos com esse propósito. Ok, vou terminar só fazendo uma observação e depois lendo os versículos em Apocalipse. Observaram em Lucas 22, é o texto que nós usamos para abertura, né? Num trecho
relativamente curto, a palavra preparação aparece 4 vezes. Ao versículo 8. Capítulo 22, versículo 8 de Lucas. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quer que a preparemos? Então, aparece 2 vezes. Então lhes explicou Jesus, aí falou a questão do cântaro, etc. Versículo 12, diz: E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Então, são 4 menções que parecem aos pares. O Senhor dizendo, prepara, e eles prepararam. Depois o Senhor diz, prepara, e eles prepararam. Então, assim, fizemos os preparativos. Irmãos, nós nos preparamos para vir para a Reino do Senhor? Essa é a pergunta. Ou você só acorda, lava o rosto, escolhe a roupa, entra no carro, né? Se for assim, não é de admirar, você chega de mãos vazias, você chega desconectado, você chega distraído, e aí, pronto, já vai saber como que a coisa vai. Precisamos passar a semana lembrando, Senhor, domingo nós vamos lá, o nosso privilégio de partir o pão. Senhor, tem alguma coisa específica? Um texto que o Senhor quer ler? Uma oração que o Senhor quer ouvir? Será que tem um cântico que o Senhor quer ouvir? Né? Tem que haver uma preparação. Né? O nosso espírito tem que se preparar. A nossa alma tem que aquietar, tem que haver esse comando, prepara-te, ó alma. Né? O Senhor fez assim com os seus discípulos. E é claro, tem tantas coisas práticas que precisam ser preparadas. Chegar na hora, arrumar a cadeira, preparar os elementos para a ceia, o lanche das crianças, né? Preparar a aulinha para as crianças, aqueles que vão falar, se prepararem diante do Senhor. Precisamos todos nos preparar. Não tem ninguém está livre de preparação. Ninguém. Independente do que vai acontecer na reunião, todos temos que chegar preparados. Isso mencionou, eles comeram como a Páscoa? Cajado na mão, sandália nos pés. Só o pai de família? As criancinhas saíram o quê? Descalças e... Não, todo mundo. Agora, cada um tem seu papel, não há dúvida quanto a isso. Mas a preparação é do coração, né, irmãos? Nosso coração tem que chegar preparado, né? Preparado para esse momento em que estamos juntos. E é de tanto benefício, tanto, como eu dou graças ao Senhor por esse momento que a gente tem. Né? A gente poderia partir o pão e ir embora. Irmãos, eu já saí com a minha porção. Né? Que riqueza, né, o Senhor nos mover, né, a gente ouvir a voz dos irmãos, os cânticos, as orações, o mover do Senhor, a coerência quando o Espírito Santo nos conduz, não é um cântico para cada lado, tudo parece que segue uma certa condução. É o Senhor nos conduzindo. Né? Então, sou profundamente grato ao Senhor por esse momento. Né? Eu queria encorajar os irmãos com isso. Então, antes da gente encerrar com os textos de Apocalipse, quero insistir nesse ponto. Não há regras. Pode vasculhar. Não, o pão tem que ser quadrado, tem que ser redondo, tem que ser cúbico, tem que ser... Não há regras. Tem que ser no domingo, na segunda, na quarta, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser de 1 hora, tem que ser de meia hora. Não. A regra é submissão ao Senhor pelo seu Espírito. E Ele conduzirá. Aprendemos a ouvir o Senhor e a reconhecer a condução dele. E a sermos obedientes, ao seguimos juntos, né? Atrás da condução do Senhor. Agora, vamos encerrar, então, lendo alguns textos. Eu ouvi um ou outro desses na primeira parte da reunião, em Apocalipse. E qual que é o meu ponto aqui? Capítulo 5. O capítulo 5 é uma cena. E é uma cena que remete ao momento em que o Senhor, tendo sido crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, 40 dias, foi elevado
e glorificado. Essa aqui é como se fosse a cerimônia de coroação do Senhor, ele tendo chegado depois da sua vitória, né, como o homem perfeito. Versículo 6 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Os estudiosos dizem que essa expressão significa como um cordeiro que acabou de ser imolado. Ou seja, se for isso mesmo, então realmente esse texto nos remete ao momento do Calvário, a vitória do Calvário. O Senhor chegou vitorioso. Agora nós veremos como que eles se manifestaram com respeito a essa vitória. E por que eu acho que isso nos ajuda? Porque é isso que nós devemos fazer quando a gente lembra do Senhor. Lembramos do Senhor, Ele é o Cordeiro imolado, mas Ele é o Cordeiro vitorioso, né? Então, ao longo do tempo, né, esses trechos que nós vamos ler foram musicalizados. Eu acho que a gente tem cânticos de todos eles, né? Então, são expressões de adoração e de louvor. Mas vamos ver como que é colocado aqui no livro de Apocalipse. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O Cordeiro tomou a mão do Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo, então era um cântico: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhares de milhões e milhares de milhares, proclamando. Não era mais cântico, agora é uma proclamação em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. Não era proclamação, não era cântico, eram palavras, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Versículo 8 do capítulo 4. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Versículo 10. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontrava sentado no trono, adorando o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E por fim, o último texto, capítulo 7, versículo 9, Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus,
pelos séculos dos séculos. Amém. Tantas proclamações. Observem, todas elas centradas na pessoa do Senhor. Todas. Não tinha confissão de pecado, não tinha nada disso. Não tinha nada por nós. Era tudo para Ele. E só numa ocasião de que era o cântico. Os outros eram proclamações, eram declarações. Irmãos, tem de tudo. A multiforme sabedoria de Deus. Ela precisa ter manifestação, ter um caminho de manifestação quando nos reunimos por uma única razão, porque Ele é Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa manhã. Pedimos que o Senhor nos encoraje pelo Teu Espírito. Senhor, e que toda vez que nos reunimos, onde quer que seja, o Senhor seja glorificado. Amém. Senhor, nós dependemos imensamente da Tua direção, da condução do Senhor. Senão nós vamos errar. Senhor, e ainda que erremos, nós não queremos ficar prostrados. Ao contrário, queremos olhar para o Senhor, que é cheio de misericórdia, cheio de graça, longânimo. Senhor, obrigado pelo Teu encorajamento. Ensina-nos e correremos após Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.